Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, vocês viram a reprodução das plantas. Então eu falei aí das gimnospermas e das angiospermas. Na aula 4, que é a aula de hoje, nós vamos iniciar falando da reprodução sexuada no grupo dos animais, e o primeiro grupo zoológico que a gente vai ver é o grupo dos peixes. Então a aula de hoje vai focar na reprodução dos peixes. Essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Pois bem, na maioria das espécies de peixes, a reprodução geralmente ocorre por meio da fecundação externa. Então, acompanhe aí na figura. A fêmea, ela libera os seus ovócitos na água. Os ovócitos estão representados de cor marrom. E logo em seguida, os machos liberam os espermatozoides em cima desses ovócitos. Dessa maneira, ocorre então a fecundação externa. Esses ovos podem permanecer aderidos uns aos outros, né? Eles podem possuir um certo grau de adesividade e podem estar fixos em algum substrato, como uma rocha, uma planta, ou então até mesmo no fundo dos rios. Pois bem, depois que aconteceu essa fecundação externa, vai ser desenvolvido um embrião dentro desses ovos. Esses ovos eles não possuem casca e no seu interior o embrião vai se desenvolver e vai ser nutrido por uma reserva energética chamada de vitelo. Então, após certo tempo de desenvolvimento, esses ovos eles vão eclodir e liberar uma larva chamada de alevino. Esse alevino vai nadar livremente na água e, à medida que o tempo passa, ele vai se alimentar das partículas de alimentos que vão estar suspensas, por exemplo, na água. E, em uma certa fase, ele vai então se desenvolver e sofrer uma metamorfose e transformar em um indivíduo adulto, em um peixe, né, juvenil, e posteriormente um peixe adulto. Nesse ciclo reprodutivo aí, representa uma espécie de peixe ovíparo. Ou seja, o que é a oviparidade? O ovíparo significa que o peixe desenvolveu um ovo, o embrião se desenvolve dentro do ovo e ele é alimentado por uma reserva energética chamada de vitelo. E esses ovos estão localizados no ambiente externo. Existe, entretanto, algumas espécies de peixes que realizam sua reprodução por meio da fecundação interna. É o caso, por exemplo, de algumas espécies de tubarões. Então, nas espécies de tubarões em que ocorre fecundação interna, os machos eles possuem um órgão copulador, que é chamado de clasper. Olha aí na figura da direita. Esse clasper é um órgão localizado na região ventral e ele nada mais é que uma modificação das nadadeiras pélvicas. Então esse clasper vai ser um órgão sexual responsável por introduzir, né, levar os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. Então os tubarões realizam aí a cópula e o macho introduz esse clasper no corpo da fêmea, liberando então os espermatozoides ali no interior do corpo da fêmea. Dessa maneira ocorre aquela fecundação interna e os filhotes vão se desenvolver dentro desse corpo da fêmea. Algumas espécies de peixes vão possuir, por exemplo, cuidado parental. O que é o cuidado parental? É o ato dos peixes cuidarem dos ovos e dos filhotes. Então, geralmente, as espécies que exibem o cuidado parental, elas guardam os ovos ou em ninhos ou no próprio corpo. Então, para exemplificar aí, nós temos o cavalo marinho. Então, no acasalamento de cavalos marinhos, o que ocorre é que a fêmea coloca os seus óvulos em uma bolsa incubadora. Só que essa bolsa incubadora ela está localizada no corpo do macho. Então, esses óvulos são fecundados no corpo do macho e os embriões vão se desenvolver
no interior dessa bolsa incubadora, que está localizada no corpo do macho. Passado certo tempo, esses filhotes vão nascer a partir dessa bolsa incubadora localizada no corpo do macho. Então essa é uma peculiaridade aí na biologia reprodutiva do cavalo marinho, muito interessante por sinal. O período reprodutivo das espécies de peixes é chamado de piracema. Então nessa época que os peixes realizam a piracema, muitas espécies migram, sobem o rio, migram para regiões de desova, para realizar as suas desovas. E nessa época de piracema, foi estabelecida uma lei em 2009, que é o período de defeso da pesca. Então ocorre uma paralisação temporária da pesca, justamente para preservar as espécies de peixes que estão reproduzindo. Esse período de defeso da pesca, ele acontece geralmente de novembro a fevereiro, aqui no Brasil, e engloba a grande maioria das espécies de peixes. E é muito importante estabelecer esse período de defeso da pesca, porque se a pesca continuasse ocorrendo quando os peixes estão em piracema, ocorreria o colapso, a interrupção nesse processo reprodutivo dos peixes, porque ia pescar peixe que está em período reprodutivo, então muitos peixes iam ficar impossibilitados de migrar rio acima para desovar, e no final das contas ia acabar gerando grandes prejuízos aí na reprodução das espécies de peixes, podendo levar muitas espécies até mesmo à extinção. Então o governo brasileiro estabeleceu aí esse período de defesa da pesca. Os pescadores profissionais, que têm sua atividade toda voltada para a pesca, nesse período de novembro a fevereiro, eles recebem um auxílio do governo em dinheiro, para ele conseguir sobreviver durante esse período. Então, é muito importante a gente conhecer, esse período de piracema e respeitar, porque quando a gente pesca em piracema, se a polícia ambiental pegar, é considerado crime. Então, pode dar multa e cadeia. Então, sobre a reprodução dos peixes, era isso. Essa aula foi retirada do livro A Poema, que é um livro adotado pela Escola Estadual Nila Fará em 2020 e faz parte do Programa Nacional do Livro Didático.